gente vai sentar o aço aqui já em fuso horário. Me acompanha. Fusos horários. Fusos horários. Lembrem-se de uma coisa. Quando a gente falar de fuso horário, você está falando de um detalhe muito simples, tá? Galera, o que é fuso horário? Nem sempre existiu fuso horário no mundo, tá? Primeira coisa. Os fusos horários são muito jovens. Jovens quando, Trigueiro? Essa informação eu vou destacar aqui para você, tá? Em 1884, então é um dia desse, a gente teve uma conferência chamada Conferência de Washington. Conferência de Washington. Na Conferência de Washington, que também pode ser chamada de Conferência do Meridiano, tá? Conferência do Meridiano. A gente definiu que o meridiano zero do planeta iria ser o meridiano de Greenwich. Então, em 1884, a gente definiu que ia ser Greenwich. Uma coisa importante é avaliar sempre o contexto histórico. Galera, eu estou no século XIX, correto? Eu estou na segunda metade do século XIX. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem era a maior potência econômica do planeta no século XIX? Era a Inglaterra, ok? Era a Inglaterra. A Inglaterra era chamada, inclusive, né, de... Olha como as questões que envolvem o tempo são importantes. O Império que o Sol não se põe. Por que isso, professor? Porque a Inglaterra tinha colônias em todos os continentes do planeta. África, Ásia, América, a Oceania, beleza? Então, tinha a Inglaterra no mundo inteiro, literalmente. E naquele momento, decidiu-se que o meridiano zero tinha que ser aonde? No lugar mais importante do mundo. E decidiu-se que seria em Greenwich, que é como se fosse, tá, um bairro de Londres, a periferia londrina. É onde a gente tem hoje o Observatório de Greenwich. Positivo? Então não tem muito segredo, não. Moçada, decidiu-se então que dali para frente eu teria um zero, que a gente pode chamar de GMT. O inglês, eu morei em Londres quando eu era menino pequeno, né? Morava ali perto de Buckingham, jogava bola com os meninos, com o Will, tá? Com o tio Charles, né? Com a avó Betinha. E lá, ó, Greenwich Meridian Time. Eita, meu irmão! Greenwich Meridian Time, tempo médio de Greenwich, que a gente também pode chamar de UTC. University Time Coordinate. Coordenadas de tempo universal. O inglês está destreinado aqui. Galera, decidiu-se que zero ia ser em Greenwich. Eu tenho um movimento de rotação do planeta de oeste para leste, correto? Como a gente já discutiu com vocês. E convencionou-se que, apesar do formato achatado, geóide, né, da Terra, a Terra não tem forma geométrica definida, tá? Matemática. A gente decide chamar de geóide.
A gente estipulou que são 360 graus. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar 360 leste, 360 oeste? Não. Você vai pegar 360 leste-oeste. 180 graus leste, máximo. 180 graus oeste, máximo. Beleza? E aí você traçou os diversos meridianos. São 12 meridianos a leste e 12 meridianos a oeste de Greenwich. Positivo? Professor, por que 12 e 12? Galera, simples. Imaginem, tá? Que nós temos uma circunferência e que toda circunferência tem 360 graus. Ah, beleza. Esse movimento aqui é um movimento de quê, pessoal? De rotação. Que dura quanto, professor? Próximo de 24 horas. Dividindo 360 por 24, o resultado é 15 graus. E se você lembrar, 15 graus é a mesma coisa que um fuso. É ou não é? Então, o que é que a gente decidiu fazer? (180, 165, 150, 135, 120, 105, 90, 75, 60, 45, 30, 15, 0. Oeste. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 graus, 120, 135, 150, 165 graus, 180. Leste. Será que dá para pegar tudo aí, Humbertão? Dá? Beleza. O que é que a gente vai fazer? Na hora da prova, se preciso for, marque tudo. Tenha medo não. Marque tudo, ok? Marque tudo. Ó, vamos aqui. Vamos marcar tudo, né, professor? O senhor mandou? Vamos. Vamos marcar todos os nossos meridianos. Beleza? Para a gente aprender a calcular, professor, fusos horários. Exatamente. Exatamente. Beleza? Vou marcar tudo aqui. Pessoal, lembrem-se o seguinte. Todos os fusos que eu acabei de marcar, que estão a oeste de Greenwich, a gente diz que eles estão atrasados. Beleza? Todos atrasados. Todos os meridianos que a gente traçar agora para leste, você vai dizer que eles estão adiantados em relação ao meridiano 0. Beleza? Ao meridiano 0. Normalmente, as provas, por exemplo, da SPSEC trazem a cada 2, 3 anos uma questão sobre fuso horário. Quando é que essas questões aparecem com mais ênfase? Quando você tem, por exemplo, algum mega evento esportivo. Então, sempre que tem Copa do Mundo ou Olimpíada, tem aquela questão que é tradicional já, que você sabe, né?
A seleção brasileira de futebol foi jogar a Olimpíada em Tóquio em 2020. E chegou à final da Olimpíada contra a Alemanha. Tomara que não seja 7-1 de novo. Puta que pariu. E o João estava assistindo o jogo lá em Manaus. E aí ele pergunta, que horas eram em Manaus, se quando o jogo começou em Tóquio eram 20 horas. E aí você tem que fazer a porra da conta toda, não tem? Tem. Então todos que estão a leste estão adiantados. Por isso que na sua prova não estranhe se vier mais 15, mais 30, mais 45 e daí por diante. Beleza? Da mesma forma, não estranhe se vier menos 15, menos 30 e daí por diante. Beleza? Tudo leste, tudo oeste. Você concorda com o tio Trigueiro que o leste é onde o sol nasce? Então imagine assim, galera, de um ponto qualquer para leste, você vai se aproximar mais desse nascente, mais horas. Do ponto Greenwich para oeste, você vai se aproximar menos do nascente, beleza? Então, menos horas. Positivo. Você sabe que o Brasil está todo a oeste, então o Brasil está todo atrasado em relação a Greenwich. A gente vai já pontuar Brasil. Imagine que eu vou marcar aqui um ponto A, que eu vou marcar aqui um ponto B, que aleatoriamente eu vou marcar um ponto C, e que eu vou marcar ainda um ponto D. Ok? E eu vou dizer para você que em Greenwich são 14 horas, 15 horas. Aí eu pergunto, que horas serão em A, B, C e D? Galera, mais simples que isso não pode, tá? Se aqui são 15, e se eu caminho para oeste, eu perco horas 14, 13, 12, 11 horas, correto? Continua. 10, 9, 8, 7, 6 horas. Positivo? 6 horas. Então, em A são 6, em B são 11, em Greenwich são 15, eu quero saber que horas são em C e em D. Aí você vai, 16, 17, 18, 19, 20, opa, bem aqui, ó, no ponto C, são 21 horas. Beleza? 21, 22, 23, 0 hora. Se você quiser chamar de 24, você pode chamar também, nenhum problema. E bem aqui, galera, ó, que horas vão ser? 1 hora da manhã do outro dia. Beleza? 1 hora da manhã do dia seguinte. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Ô, Trigueiro, sempre que tem questão de fuso horário, o pessoal coloca que tem a viagem, que tem o diabo de um avião que se desloca de um canto para o outro, não tem? Tem. E aí imagina, nesse exemplo que eu dei, que você está saindo de A para B, beleza? E que de A para B, o teu
percurso durou 5 horas. 5 horas é o teu tempo de voo. A primeira coisa que você vai ter que lembrar é que se você sai de um lugar e vai para outro, não importa, seja no hemisfério oeste, no leste, do oeste para o leste, do leste para o oeste, não importa. Sempre você está gastando tempo, correto? Sempre você vai gastar tempo. E aí, meninada, o tempo de voo deu 5 horas. Pessoal, se em A são 6 horas, que horas são em B, professor? Eu já marquei para você, são 11. Beleza? E se eu gastei 5 horas, trigueiro? O que é que eu faço? Você pega o horário do ponto B, que é o ponto de chegada, portanto 11, e sempre acrescenta o tempo de percurso. Mais 5 horas. Portanto, o seu resultado final é que você vai chegar 11 mais 5, 16 horas. Positivo? Bota esse asterisco e põe essa dica. O percurso sempre é acrescido. Sempre o percurso vai ser acrescido. Positivo? Tatua isso no braço, velho. Tatua no braço e vai para a prova. Positivo? Eu vou mostrar aqui para vocês um mapa sobre os fusos horários no mundo. Me acompanha aqui rapidinho. Aí, meninada, você tá vendo, né, o mapa dos fusos horários. Professor, me tire uma dúvida. Por que esse mapa dos fusos horários ele tá todo recortadinho? Por que os fusos horários, né, não seguem os meridianos de maneira correta? Porque fuso horário, galera, é lei, tá? Então, qualquer país decide, tá, o fuso horário que quer. Observe que a hora legal de determinadas regiões não respeita o limite teórico de 15 graus. Então, essa é uma... Deixa eu anotar aqui, ó. Pronto, já está aqui. Isso é uma adaptação. Positivo? Isso é uma adaptação dos fusos. Por quê? Porque fuso é lei. E se é lei, pode, por exemplo, mudar. Isso aqui é para facilitar a integração econômica, política, social, né, de uma determinada área ou mesmo de um país. Positivo? Então, isso é, de fato, muito importante. Fica essa dica para você, meninada. Cuidado bem aqui, ó. Vamos ver aqui o Brasil? Aqui está o Brasil, ó. Tá aqui o território brasileiro. Beleza? Aqui está o território brasileiro. Você vai ver o seguinte, tá? Se você observar aqui, nós temos, né, nesse mapinha, ó, algumas realidades do que é o território brasileiro. Tranquilo? Se você parar para olhar, eu tenho aqui, ó, um fuso que corta o Brasil aqui. Beleza? Tem outro aqui, ó. Beleza? Ó. Tem outro aqui. Beleza? E na realidade, ó, ele estica para cá, tá? E na realidade, tem um fuso que faz isso aqui no Brasil hoje.
tá? Beleza? Então o Brasil conta com quantos fusos? 1, 2, 3 e esse danadinho aqui, ó, bem aqui, ó, 4. Certo? Seriam 4 fusos horários que a gente tem no Brasil. Sempre foi assim, professor? Não. Aqui você está vendo os fusos horários no Brasil entre 2008 e 2013. Opa, peraí ainda, Trigueiro. Só estou vendo 1, 2, 3. Esse fuso horário que eu marquei ali no mapa grande, bem pequenininho, ele deixou de existir em 2008. Quando é que o Brasil adotou fuso horário pela primeira vez? 1913. Governo de um senhor chamado Hermes da Fonseca. Por que o Brasil não adotou, Trigueiro, em 1884, quando a gente teve, né, os fusos determinados? Porque em 1884, o Brasil estava vivendo um momento que a gente chama de Belle Époque, a Bela Época, onde o Brasil sofria uma grande influência de quem? Da França. E a França é rival da Inglaterra. Então, como Greenwich virou o centro do mundo, a França não aceitou aquilo e, consequentemente, o Brasil também não aceitou. Então, o Brasil só adotou em 1913. Entre o ano de 1913 e o ano de 2008, o Brasil tinha 4 fusos. O que foi que aconteceu, professor? Em 2008, um cara chamado Tião Viana, senador, tá, do estado do Acre, pediu para acabar com o fuso horário do Acre, porque alegava o mesmo que o Acre tinha prejuízos econômicos em relação aos outros estados, porque ele estava atrasado 2 horas em relação à hora de Brasília. Se atrasasse, se o Acre passasse para cá, ficaria só 1 hora de atraso. Então, amenizaria os prejuízos. E isso foi acatado à época, beleza? Só que para a população do Acre, isso não representou nenhuma grande mudança. Positivo? Não representou nenhuma grande mudança. O resultado, Trigueiro, é que em 2013, a população do Acre, através de um plebiscito, decidiu voltar com o fuso horário do Acre. Então, galera, aqui são os fusos horários do Brasil nos dias atuais. Opa, Trigueiro. Então, pensa lá, quantos fusos nós temos? -2, que é o menos 30, ou 30 oeste, -3, que é o menos 45 graus, ou 45 oeste. Nós temos o menos 60, ou 60 oeste. E nós temos o menos 75 graus, ou 75 oeste. Beleza? -2, -3, -4, -5 GMT. Positivo? Esses fusos têm nomes, mas eu quero uma dica anterior a isso. Esses 3 fusos aqui, ó, tá? São chamados de fusos continentais. Esse fuso, aqui no Brasil, é o único fuso oceânico. Beleza? Oceânico. Esses fusos, tá? Eles têm, né, uma denominação, tá? Como é que eu chamo esses fusos, Trigueiro? O primeiro fuso aqui a gente costuma chamar de fuso das ilhas oceânicas, ou muita gente gosta de chamar também
de fuso de Fernando de Noronha. Beleza? Fernando de Noronha. O segundo fuso é o fuso de Brasília, hora oficial do Brasil. O terceiro fuso, muita gente chamou por muito tempo de fuso de Cuiabá, mas hoje a galera chama de fuso de Manaus, até porque Manaus se tornou uma cidade mais importante do que Cuiabá, beleza? E eu tenho ainda o último fuso, que é um fuso de Rio Branco, beleza? Fuso de Rio Branco. Então o Brasil conta com 4 fusos horários. Muita gente olha e diz assim, professor, vem para cá, Humberto, tem relação do fuso horário com o horário de verão? Galera, não tem. Beleza? Não tem. Aí tem não, Trigueiro? Tem não. Nenhuma relação? Nenhuma relação. Beleza. Então vamos pensar o seguinte, qual é então a relação do fuso horário com o horário de verão? Nenhuma. E o que é o horário de verão? A distância que eu meço nos fusos é leste-oeste, correto? A distância que eu meço no horário de verão é norte-sul. Não é leste-oeste. Beleza? Então eu posso afirmar numa prova, exemplo, que a distância longitudinal mede os fusos e a distância latitudinal o horário de verão. É isso. Inclusive, nós tivemos, via decreto, o fim do horário do verão no Brasil. Foi extinto pelo presidente Jair Bolsonaro. Por quê? O horário de verão serve para reduzir o consumo de energia. Beleza? Nas áreas mais longes da linha do Equador, a gente tem que lembrar que o Sol, no período do solstício, ele se estende até 8 da noite. Beleza? Paraná, Rio Grande do Sul, todo mundo sabe do que eu estou falando, não sabe? Beleza. Na linha do Equador, não. Então, a gente tem uma economia nessas áreas mais ao sul. A economia estava sendo reduzida nos últimos anos. E o presidente Jair Bolsonaro, né, decretou que a gente não ia ter horário de verão, porque a economia estava muito pequena, a gente estava economizando entre 150 e 200 milhões de reais. Pode parecer muito, mas para um país do tamanho do Brasil, essa verba não é tão acentuada, apesar da crise econômica, tá? E em detrimento desse valor, ele justificou que a população ficava mais vulnerável quando acordava uma hora mais cedo e tinha que sair ainda na madrugada, no escuro, e vulnerável à criminalidade, coisas desse tipo, beleza? Então, não temos mais horário de verão no território brasileiro via decreto. Professor, pode voltar a ter horário de verão? Pode. Fuso horário e horário de verão, como a gente colocou para vocês, são o que, professor? São leis, são normas, são decretos. Se é lei, se é norma, se é decreto, você tem que lembrar que pode ser alterado. Positivo? Pode ser alterado? Pode e vai ser alterado muitas outras vezes, muito provavelmente, ainda no território brasileiro. Beleza? Fuso horário foi para conta. Show!